Se balé já é uma arte tão interessante que cativa as pessoas a dançarem e assistirem até hoje, por que não ter um mangá ou um anime de balé? Mas com um pequeno diferencial. Dessa vez quem vai dançar é um menino. Oi, meu nome é Mariana e bem-vinda a esse vídeo que vai ser uma recomendação de um anime bem novinho. Nova temporada de anime começou e não temos como não comentar sobre esses lançamentos. Sério, assistam esse anime. A obra que eu vou recomendar hoje é essa maravilhosa história de balé Dansu Dansu Dansuru. Dansuru é a história de Junpei, que quando criança ele ficou fascinado com um dançarino e queria aprender a dançar balé. Mas por ter sido zoado por ser um menino que dança balé, e com a morte do pai, que apesar de deixar ele fazer a dança, queria que ele aprendesse uma coisa mais de menino, Junpei decide se tornar mais homem e acaba desistindo do balé. Mas é aquela coisa, né? Quando amamos uma coisa, é muito difícil fugir dela. E no ginásio, Junpei vai conhecer a Miyako, que é a garota que vai trazer o Junpei de volta para o mundo da dança, fazendo ele conhecer o prodígio do balé, Uruo. E agora que ele está de frente com a dança que tanto fascinou, vem a questão que acho muito interessante dessa obra. Será que um menino largaria tudo para se dedicar à dança de balé? Por isso que nessa ilustração, eu quis trabalhar o tema que ele está adentrando um novo mundo. E uma coisa que eu não podia esquecer era as explosões de brilho. Assistindo o primeiro episódio, eu percebi o quanto eu tinha esquecido que desde o início, pro Junpei, o balé é um mundo de explosão de estrelas e brilhos. Uma coisa que acontece muito até hoje nos capítulos atuais do mangá. Então peguei a referência das explosões brilhantes e fiz como se fosse um mergulho no brilho. Mas talvez um passo antes do mergulho, que é exatamente a situação do Junpei no anime. O melhor foi que a própria história já deu uma boa referência da pose que ele poderia fazer. O salto 540, que foi exatamente o salto que fez a Miyako perceber nele o potencial de dançarino, e que fez ele voltar para o mundo da dança. Acho que mais do que uma história de shonen, uma história de luta emocionantes e superações de inimigos, eu amo mais ainda histórias de dança. Se você já conhece o universo do anime, deve conhecer que tem alguns animes que abordam esse tema, assim como Ballroom Yokoso ou Yuri on Ice. Mas se tentar procurar mais, são muito poucas obras que têm a dança como esporte. Se mangá já tem pouco, imagine em anime então. Quando eu conheci o mangá de Dansuru, eu estava obcecada por histórias de dança, por ter terminado de reassistir Ballroom Yokoso. E digamos a verdade, foi sofrido para encontrar esse mangá. Antes dele, eu encontrei alguns mangás que até abordavam a dança, mas não tinham foco na competição. E depois de me desanimar bastante por achar poucas obras, eu conheci a história do Junpei. E a primeira coisa que eu pensei sobre ele foi, que menino feinho. No anime ele tá até bonitinho, mas no mangá eu achei ele bem estranho. Mas isso foi só no começo, já que depois ele vai ficando um pouco melhorzinho. E que história que ao mesmo tempo que você ama, você odeia. Querendo ou não, o Junpei é um garoto de uns 14 anos, bem jovenzinho. E ele se preocupa demais com os julgamentos dos amigos. A própria autora comentou em uma entrevista que a ideia do mangá nasceu por conhecer um menino que participava da aula de balé na escola que a filha frequentava. Ela comenta que pensou que era alguém da família que quis que ele praticasse, mas depois descobriu que foi o menino que quis mesmo praticar. A única questão é que a maioria dos meninos tem a tendência de parar quando entra na 3ª ou 4ª série. Então, assim como todo jovem na puberdade, Junpei vai passar por um processo de decidir se vai deixar tudo pelo balé ou não. Se você assistiu os primeiros episódios, você vai ver ele dando várias desculpas. Família, amigos, clubes, 1001 desculpas para não poder se dedicar totalmente para a dança. E a questão é essa: o quanto você consegue largar tudo por um único objetivo? E se for ver, essa questão também se aplica muito à realidade. Porque na vida temos coisas que gostamos e deixamos de fazer algo para conseguir focar o nosso tempo para isso. E vamos ser sinceros, não tem momento melhor do que quando estamos fazendo o que amamos. No Japão tem um provérbio que diz Tsukiko somono no jouzu nare, que é praticamente, se você gosta, você vai aprender se divertindo. E eu acho que não tem provérbio que representa tanto a vida e essa obra. Assim como a escola, por exemplo, que é muito chata, mas se você vai tentar estudar alguma coisa que é do seu interesse, a experiência é totalmente diferente, em Dansuru você vai ver essa sensação do Junpei. Só que como ainda estamos bem no início do anime, ainda vai demorar um pouquinho para ver isso.
O mangá já está na fase do Junpei já um pouco mais crescido, e pra ser sincera, eu tive bastante raiva dele mesmo ele crescido. Ele faz muitas decisões que eu fiquei com vontade de pegar o menino pelo ombro e falar: não faça isso, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo eu aprendi a aceitar as decisões dele, sendo elas certas ou erradas. Foi uma forma de ver o personagem com outros olhos. Talvez sentir ele como um ser humano mesmo. Mas o melhor mesmo é que entre acertos e erros, a alegria que ele sente enquanto dança vai estar sempre ali. Por isso, quando foi anunciado o anime, eu fiquei feliz demais que eles estão abrindo os horizontes para trazer essas obras fora do padrão. E já espero muito que eles continuem para mais temporadas. Um pouco ansiosa talvez, mas é porque vai ser bom demais a trajetória do Junpei para só deixar para uma temporada. Uma coisa que foi interessante dessa ilustra foi que, como contei no começo do vídeo, eu juntei as referências para decidir o que desenhar desse anime. Ou seja, a ilustração não começou de uma imagem que eu imaginei, que é como sempre eu faço, mas de uma coisa que eu decidi desenhar enquanto escrevia o roteiro desse vídeo. Eu gosto muito de quando imagino uma imagem, mas ter todo esse planejamento foi uma outra sensação. Outra coisa que me pegou de surpresa foi o método de pintura. Eu não sei como se chama em português, então se alguém souber e puder me ensinar, eu agradeço muito. Em japonês, essa técnica é chamada de Yatsunori. Uma técnica que é como se você estivesse pintando um quadro, colocando várias camadas de tinta. A característica dela é que, primeiro, ela não tem a linha de contorno. Segundo, ela tem cores mais densas. E terceiro, ela vai mais para um lado do realismo, que eu não sou tão chegada, mas a gente tenta dar conta de fazer aí. Pra falar a verdade, nem tinha passado na minha cabeça de fazer esse estilo de pintura, principalmente pelo trabalho que ela dá de fazer várias e várias camadas de luz e sombra em uma camada só. Coisa que eu desisti depois porque não deu certo. Mas é aquela coisa, tem momentos que não somos nós que tomamos a rédea, mas sim a própria arte pede uma outra linguagem. E quando coloquei o cinza para verificar a proporção do corpo, acabei indo para esse estilo. Sério, quando eu percebi eu já tava fazendo luz, sombra e tudo, eu fiquei, caramba, vamos nessa. Talvez um pouco da influência do mangá, que as capas são bem um estilo de pintura também. Acho que a minha maior dor de cabeça nessa ilustra foi ajustar as pernas com o tronco do corpo. Eu praticamente tive que arrumar ela tantas vezes que eu desisti de deixar ela na mesma camada e dividir. O que melhorou muito depois para deixar o braço mais natural, já que estava dando trabalho para fazer a conexão dele ficar certinho. Eu lembro que quando eu tinha começado a desenhar no digital, eu queria muito aprender a desenhar desse jeito, mas eu nunca entendi direito como se fazia. Então, quando eu faço esse estilo, eu vou bem no achismo. O negócio é ficar fazendo camadas e camadas de luz e sombra até ficar de um jeito que parece ter ficado lá um pouco natural. O único detalhe que eu tinha esquecido era a parte da coloração. Eu não lembrava como fazia para colocar a cor e equilibrar para não ficar muito escuro, o que me fez quebrar bastante a cabeça. Depois de algumas dores de cabeça, alguns momentos divertidos de fazer camadas e camadas, aqui está o resultado final. O que acharam? O fundo eu me inspirei em uma parte da abertura. Eu achei engraçado que eu tinha planejado essa ilustração antes de começar o anime, e só depois do segundo episódio que eu fui perceber que tinha uma cena bem parecida com o que eu planejei, que é ele caindo no brilho. Foi até bom porque me ajudou a finalizar mais rápido. Se não fosse isso, eu acho que ainda ia estar sofrendo para terminar esses brilhos. Se você tem interesse em anime de dança, claro, assista Dansuru. E eu recomendo muito que vocês assistam Ballroom Yokoso. Você vai sair do anime apaixonado por esse gênero de história. Outra recomendação é um filme maravilhoso que tem o mesmo contexto de Dansuru. Assistam Billy Elliot. Eu amo tanto esse filme que eu reassisti um monte de vezes. O que muda é que o preconceito vai ser bem maior por se passar em um tempo bem mais conservador. Eu só acho que o único mal que essas obras de dança faz mesmo é que a gente sai com vontade de aprender a dançar. Desde que eu assisti Ballroom, eu tô procurando uma escola de dança clássica até hoje.